Faça as malas e vá embora. Foi o que minha madrasta disse no café da manhã. Essa propriedade agora pertence a filhos de verdade. Meu pai concordou. Você já aproveitou o suficiente. Minha meia-irmã riu, finalmente recebendo o que achava merecer. Deixei as chaves da casa caírem no chão e fui embora. No dia seguinte, quando o banco ligou para falar sobre a transferência da escritura de $950 mil, o alívio deles se transformou em terror. Nenhum deles fazia ideia. Era uma manhã de terça-feira em março. Eu planejava passar o dia trabalhando em alguns projetos de design gráfico freelance, de casa mesmo. Aos 26 anos, morava na casa da minha infância havia 3 anos, ajudando com as despesas e cuidando da propriedade enquanto meu pai viajava com frequência a trabalho como consultor. Minha madrasta, Sharon, entrou na cozinha com seu jeito dramático de sempre, o cabelo loiro perfeitamente penteado mesmo sendo apenas 7 da manhã. Atrás dela vinha minha meia-irmã, Britney, de 25 anos, que tinha voltado a morar com a mãe 6 meses antes, depois que o último relacionamento dela acabou. Britney sempre teve um ar de superioridade que deixava os encontros familiares desconfortáveis. Mas ultimamente, estava pior. Aaron, anunciou Sharon com sua voz áspera e autoritária, precisamos conversar. Imediatamente levantei os olhos do celular, sentindo a tensão no ar. Meu pai, Paul, estava perto da ilha da cozinha, evitando olhar para mim. Aquilo não era um bom sinal. O que está acontecendo? Perguntei, colocando minha caneca de café na mesa. Sharon cruzou os braços e ergueu o queixo. Arrume suas coisas e vá embora. Essa casa agora pertence a filhos de verdade. As palavras me atingiram como um soco. Olhei para ela, achando que tinha entendido errado. Você ouviu direito, continuou Sharon, com a voz ficando ainda mais firme. Você tem 26 anos, Aaron. Está na hora de aprender a se virar sozinho, em vez de viver às custas do seu pai. Me virei para meu pai, esperando que ele dissesse a Sharon que ela estava passando dos limites. Em vez disso, ele apenas assentiu devagar e disse: Sharon tem razão, querida. Você já se aproveitou demais. Está na hora de seguir seu próprio caminho. A traição foi devastadora. Esse era o homem que me criou sozinho por 12 anos depois que minha mãe morreu em um acidente de carro, quando eu tinha 10. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, me ajudava com as lições de casa e me levou até o palco na minha formatura da faculdade. E agora ele estava dizendo que eu precisava sair da casa onde cresci. Britney, que estava calada até então, soltou uma risada debochada. Finalmente estou recebendo o que mereço. Essa casa devia ter sido minha desde o começo. Senti minhas mãos começarem a tremer. Pai, do que ela está falando? Essa é a nossa casa. Você e a mamãe a compraram juntos quando eu tinha 5 anos. Paul se mexeu, desconfortável. As coisas mudam. Aaron, Sharon e Britney são minha família agora. Elas precisam de espaço. Britney quer recomeçar, talvez abrir um negócio próprio, e precisa de um lugar estável para isso. Tenho contribuído com a hipoteca e as contas há 3 anos, respondi, com a voz se elevando. Cuidei do jardim, fiz reparos, tomei conta desse lugar enquanto você viajava. Além disso, meu estúdio de design gráfico está indo bem. Pago um valor justo pelo meu quarto e pelas despesas. Como isso é se aproveitar? Sharon deu um gesto de desdém com a mão. Isso tudo foram contribuições simbólicas. As despesas reais de manter uma propriedade como essa vão muito além do que você ajudou. Além disso, Britney tem planos para a casa que realmente vão valorizar o imóvel. Que planos? Exigi saber. Britney deu um sorriso irônico. Vou transformar o porão em uma unidade para alugar e o seu antigo quarto em um escritório para minha boutique online. A renda extra vai ajudar o papai e a Sharon com o planejamento da aposentadoria. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Essas pessoas estavam falando em reformar a casa onde cresci, apagando todos os vestígios da minha vida ali como se eu nunca tivesse existido. Vocês não podem simplesmente me expulsar, eu disse. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, percebi que provavelmente podiam. Eu morava ali como um filho adulto, não como um inquilino com direitos legais. Na verdade, podemos, disse Sharon, com uma satisfação evidente.
Esta casa é nossa, e estamos te avisando. Você tem até o final da semana para encontrar outro lugar para morar. Olhei ao redor da cozinha, absorvendo os detalhes familiares que fizeram parte da minha vida por mais de 20 anos. A pequena lasca no azulejo, de quando deixei um prato cair ajudando na louça na adolescência. As marcas de lápis no batente da porta, onde minha mãe media meu crescimento todo ano até falecer. O jardim de ervas na janela, que eu mesmo plantei e cuidei pelos últimos 5 anos. Tudo bem, murmurei, enfiando a mão no bolso e tirando as chaves de casa. No chaveiro, estavam as 3, a da porta da frente, a dos fundos e a reserva, que eu guardava para emergências. Coloquei-as no balcão da cozinha, ouvindo o leve tilintar. Vou sair até sexta-feira. A expressão de Sharon mudou para surpresa, como se esperasse uma briga maior. Britney parecia quase decepcionada que o confronto tivesse terminado tão rápido. Meu pai finalmente me olhou nos olhos. Aaron, você tem que entender. Não, pai, interrompi. Eu entendo perfeitamente. Saí da cozinha, subi para meu quarto e comecei o processo de empacotar 28 anos da minha vida. Era surreal revirar os pertences que acumulei ao longo das décadas, decidindo o que valia a pena levar e o que podia deixar para trás. Álbuns de fotos do ensino médio, livros que eu amava na infância, roupas que não serviam mais, mas tinham valor sentimental. Na noite de quinta-feira, já tinha carregado tudo o que me importava no meu Honda Civic e em um pequeno trailer de mudança. Encontrei um estúdio mobiliado do outro lado da cidade, que eu poderia alugar por mês enquanto decidia meus próximos passos. Não era muito, mas era meu. Na manhã de sexta-feira, dei uma última olhada na casa. No meu antigo quarto, fiquei parado olhando pela janela para o carvalho que minha mãe e eu plantamos juntas quando eu tinha 7 anos. Ela disse que um dia ele seria alto o suficiente para eu subir nos galhos e que eu deveria pensar nela sempre que o visse. A árvore agora tinha mais de 6 metros de altura, seus galhos alcançando a janela do segundo andar. Peguei a última caixa do armário e desci as escadas. Sharon, Britney e meu pai estavam na sala de estar, provavelmente para ter certeza de que eu realmente iria embora. Pronto, anunciei, colocando a caixa perto da porta da frente. Ótimo, disse Sharon, embora sua voz soasse menos triunfante do que eu esperava. Britney já estava no celular, provavelmente mandando mensagens para os amigos sobre sua boa sorte. Meu pai se aproximou, hesitante. Aaron, quero que saiba que isso não é fácil para mim. Mas às vezes precisamos tomar decisões difíceis pelo bem da família. Assenti, sem confiar em mim mesmo para falar sem me desmanchar. Te ligo na semana que vem, ele disse. Podemos jantar. Depois conversamos sobre como você está se adaptando. Claro, pai, respondi, embora nós dois soubéssemos que aquela ligação provavelmente nunca aconteceria. Peguei minha última caixa e saí pela porta da frente sem olhar para trás. O apartamento estúdio era deprimente, mas era temporário. Passei o fim de semana organizando meus pertences e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Sempre soube que Sharon guardava ressentimento por mim, que me via como uma lembrança da vida anterior do meu pai, mas nunca imaginei que ela chegaria tão longe. E o senso de direito da Britney era impressionante, embora não totalmente surpreendente, considerando como foi criada pela mãe. O que mais doeu foi a traição do meu pai. Esse era o homem que me abraçou quando chorei por causa dos valentões na escola, que ficou acordado até tarde me ajudando com as inscrições da faculdade, que me disse inúmeras vezes que a família era a coisa mais importante do mundo. Agora ele tinha escolhido a nova família dele em vez de mim sem pensar 2 vezes. Na manhã de sexta-feira, recebi um telefonema inesperado. Estava sentado na minha pequena mesa da cozinha, tomando café e tentando me concentrar em um projeto de design de logotipo, quando meu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas com DDD local. Alô? Este é o Aaron Wallace? Sim, sou eu. Aqui é Kylie Denton, do First National Bank. Estou ligando para falar sobre algumas atividades preocupantes envolvendo a propriedade na 1247 Elm Street. Recebemos uma solicitação de transferência de propriedade, mas há algumas irregularidades sérias que precisamos discutir com você o quanto antes. Meu coração começou a disparar. Irregularidades? Que tipo de irregularidades?
Senhor, alguém tentou iniciar a venda do imóvel na 1247 Elm Street usando documentação falsa. As assinaturas não coincidem com os nossos registros e a autenticação parece ser fraudulenta. No entanto, nosso sistema mostra você como o proprietário legítimo do imóvel. Precisamos que venha até a agência imediatamente para verificar sua identidade e discutir possíveis acusações de fraude. Eu estava completamente confuso. Senhor Denton, eu não tentei vender nenhum imóvel. Na verdade, eu nem sabia que era dono daquela propriedade. Senhor Wallace, de acordo com os registros do condado, o senhor é, sim, o único proprietário do imóvel na 1247 Elm Street. A escritura está em seu nome desde 2020. A tentativa de venda fraudulenta foi no valor de $950 mil, e a compradora registrada seria uma tal de Sharon Wallace. O senhor conhece essa pessoa? Foi então que me lembrei, 2020 foi o ano em que meu pai teve um problema de saúde. Os médicos inicialmente suspeitaram de câncer no pâncreas, mas depois descobriram que era um tumor benigno. Durante esse período, ele passou semanas colocando os assuntos em ordem, atualizando o testamento e garantindo que tudo estivesse documentado caso algo pior acontecesse. Senhor Denton, falei devagar, o senhor pode me explicar exatamente o que aconteceu nessa tentativa de fraude? Claro. Alguém se passando pelo senhor tentou vender a casa para Sharon Wallace por $950 mil. Eles forneceram o que parecia ser a sua identificação e assinatura. Mas, ao fazermos nossas verificações de segurança, vários alertas foram ativados. A assinatura não bate com a dos nossos arquivos. O número do documento de identidade era inválido e o selo do cartório pertencia a um notário cuja licença expirou há 2 anos. Minha mente estava a 1000 por hora. Sharon Wallace era a suposta compradora. Sim, confirmou ele. Ela tem ligado para o nosso escritório várias vezes desde sexta-feira, alegando que houve um engano e exigindo que concluamos a venda imediatamente. Quando mencionamos a investigação de fraude, ela ficou muito agitada e desligou o telefone. Depois de encerrar a ligação com o banco, liguei imediatamente para o advogado do meu pai, Vitor Reio. Felizmente, meu negócio de design gráfico tinha se tornado bem-sucedido nos últimos 2 anos, e eu tinha economizado o suficiente para pagar por uma representação legal decente, caso precisasse. O Sr. Reio cuidava dos testamentos e do planejamento patrimonial dos meus pais há mais de 15 anos. Eu sabia que ele teria as respostas que eu precisava. Aaron, o Sr. Dohally pareceu satisfeito em ouvir minha voz. Como vai? Não te vejo desde aquele susto que seu pai teve, alguns anos atrás. Sr. Dohally, preciso lhe perguntar algo urgente. Meu pai transferiu a propriedade da casa na Elm Street para mim em 2020? Houve uma breve pausa. Sim, ele transferiu. Isso fazia parte do planejamento patrimonial dele, na época em que pensou que poderia ficar gravemente doente. Ele queria garantir que a casa permanecesse na família, principalmente com você, já que era sua casa de infância e tinha muito valor sentimental. Mas ele nunca me contou sobre isso. Essa foi uma escolha dele, explicou o Sr. Dohally. Ele disse que não queria que você se sentisse sobrecarregado com a responsabilidade enquanto ele ainda estivesse morando lá e cuidando da casa. O plano era te contar eventualmente, provavelmente quando estivesse pronto para se mudar ou se algo acontecesse com ele. Eu me sentia como se estivesse em um sonho. Então, a casa realmente é minha? Sim. Você é o único proprietário legal. Seu pai está morando lá basicamente como seu convidado, embora eu tenha certeza de que ele não pense dessa forma. Sr. Dohally, a Sharon tentou vender minha casa usando documentos falsificados. O banco percebeu, mas preciso saber quais são as minhas opções. A voz do advogado ficou séria. Isso é crime de falsidade ideológica e fraude, ambos crimes graves. Você quer que eu entre em contato com a polícia e com o Ministério Público? Ainda não respondi. Deixe-me pensar sobre isso. Depois que desliguei o telefone, sentei no meu pequeno apartamento, olhando fixamente para a parede, tentando processar tudo aquilo. Meu pai me deu a casa durante sua crise de saúde, mas nunca me contou. Sharon e Britney me expulsaram da minha própria casa. E agora Sharon estava tentando vendê-la sem meu conhecimento ou consentimento. A traição parecia ainda mais profunda agora. Meu pai não impediu que eu fosse expulso da casa. Ele permitiu que eu fosse expulso.
De uma casa que ele tinha transferido especificamente para mim, para que permanecesse na família. Eu precisava entender por que ele fez isso. Mais do que isso, eu precisava decidir o que fazer a respeito. Naquela noite, passei em frente à casa da Elstree. As luzes estavam acesas na sala, e eu vi Britney pela janela, falando animadamente ao telefone. Provavelmente já tinha começado a fazer planos para reformar o porão e montar um escritório. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Como você está se adaptando? Quer jantar neste fim de semana? Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Claro, pai. A gente precisa conversar. Nos encontramos no Romanos, o restaurante italiano onde comemoramos todos os meus aniversários desde que eu tinha 12 anos. Meu pai parecia desconfortável, mexendo no guardanapo e evitando meu olhar. Você está linda, disse ele enquanto nos sentávamos. O novo lugar está funcionando bem? Está tudo bem, respondi. Pai, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja sincero comigo. Ele assentiu, embora sua expressão tenha ficado cautelosa. Por que você nunca me contou que transferiu a casa para o meu nome em 2020? A cor desapareceu do rosto do meu pai. Ele colocou o copo de água sobre a mesa e me olhou com algo que parecia pânico. Como você descobriu isso? O banco me ligou. Sharon está tentando vender a casa. Meu pai fechou os olhos e esfregou a testa. Aaron, é complicado. Então me explica. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz saiu quase como um sussurro. Quando pensei que poderia estar morrendo, quis ter certeza de que você estaria protegido. A casa era o bem mais valioso que eu tinha, e eu sabia que Sharon contestaria o testamento se algo me acontecesse. Por isso, transferi a propriedade para você em 2020, logo após o diagnóstico. Mas depois você melhorou. Sim. Mas, naquele momento, eu já estava casado com a Sharon, e não sabia como contar a ela o que tinha feito. Ela tinha planos para a casa, ideias para Britney, e eu sabia que ela ficaria furiosa se descobrisse que eu já havia passado tudo para você. Então você decidiu fingir que isso nunca aconteceu. Pensei que conseguiria lidar com isso aos poucos, talvez transferir tudo de volta para mim eventualmente ou chegar a algum tipo de acordo. Mas então a Sharon começou a pressionar a Britney para se mudar, e as coisas ficaram complicadas. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Pai, você deixou que me expulsassem da minha própria casa. E agora a Sharon cometeu roubo de identidade e fraude ao tentar roubar minha propriedade. Entrei em pânico. Ele admitiu. A Sharon estava começando a desconfiar do porquê de eu estar tão relutante em pedir que você fosse embora. Ela começou a questionar se eu estava escondendo algo dela. Pensei que, se eu concordasse, poderia encontrar uma solução depois. Uma solução que acabou envolvendo a Sharon falsificando minha assinatura e tentando vender minha casa. O rosto do meu pai empalideceu. Ela me disse que tinha orientação jurídica dizendo que a transferência poderia ser contestada. Eu não sabia que ela estava planejando falsificar documentos. E você acredita nisso? Eu queria acreditar, ele disse calmamente. Parecia uma forma de todo mundo conseguir o que queria. Olhei para meu pai do outro lado da mesa e vi um homem que mal reconheci. A pessoa forte e íntegra que me criou havia sido substituída por alguém disposto a mentir e roubar para evitar uma conversa desconfortável com a esposa. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora você vai ligar para Sharon e dizer a ela que a venda foi cancelada. Vai explicar que a casa é minha e que ela e a Britney precisam encontrar outro lugar para morar. Aaron, eu não posso fazer isso. A Sharon vai me deixar. Talvez ela devesse. Meu pai se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. Você não entende. Eu a amo. Você a ama mais do que a mim? Ele não respondeu, o que já foi uma resposta clara. Na manhã seguinte, fui ao banco e apresentei meus documentos para verificar que eu não havia autorizado a venda da casa. O Sr. Patterson me orientou sobre a tentativa de fraude, mostrando-me cópias dos documentos falsificados. A assinatura era uma imitação grosseira da minha, e a Sharon claramente foi descuidada em seu plano. Vamos registrar um boletim de ocorrência, informou o Sr. Patterson. Esse nível de fraude é crime.
Também entrei em contato com o Sr. Ali e pedi que ele enviasse uma notificação formal a Sharon, informando-a de que qualquer nova tentativa de reivindicar ou vender a propriedade resultaria em acusações criminais adicionais. Então liguei para o meu pai. Pai, estou dando a você e a Sharon 30 dias para encontrarem um novo lugar para morar. Depois disso, vou voltar para minha casa. Aaron, por favor. Não podemos resolver isso de outro jeito? Talvez você pudesse vender a casa e dividir o dinheiro com a Britney. Ela precisa muito desse dinheiro para começar o negócio dela. A Britney pode começar o negócio dela em outro lugar. Mas para onde a Sharon e eu vamos? Não temos dinheiro para comprar outra casa aqui em Pet. Você deveria ter pensado nisso antes de tentar roubar a casa da sua filha. Houve uma longa pausa. Eu nunca quis que fosse um roubo. E como você chamaria isso, então? Outra pausa. Eu não sei. Eu te digo o que é, pai. É traição. Você me traiu da pior forma possível, e tudo para agradar uma mulher que nunca se importou com ninguém além dela mesma e da filha. A Sharon se importa comigo. Ela se importa. Ou ela se importa com o que você pode oferecer para ela? Eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Liguei novamente, mas ele não atendeu. 30 dias, pai. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Nas semanas seguintes, ouvi por amigos em comum que o caos se instalou na casa da Ruel. Sharon ficou fora de si quando recebeu a carta de cessação e desistência, gritando com meu pai e exigindo saber como ele pôde esconder algo tão importante dela. Britney ficou igualmente furiosa, reclamando nas redes sociais que sua herança tinha sido roubada por uma meia-irmã manipuladora. A primeira semana após nossa conversa no jantar foi relativamente tranquila. Foquei no meu trabalho, assumi projetos extras para me manter ocupada e fortalecer minha poupança. Morar no estúdio era deprimente, mas me motivou a resolver tudo quanto antes. Então a Sharon começou a ligar. A primeira ligação foi numa quarta-feira à noite, enquanto eu trabalhava no design de um logotipo para uma padaria local. Vi o nome dela no identificador de chamadas e quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Aaron, precisamos conversar, disse Sharon sem rodeios. Não acho que temos algo a dizer uma à outra. Escuta aqui, sua pirralha egoísta. Não sei que tipo de manipulação você fez com seu pai, mas você não vai destruir meu casamento por causa de um detalhe técnico. Um detalhe técnico? Não consegui conter o riso. Sharon, eu sou legalmente a dona da casa. Você tentou cometer fraude vendendo uma propriedade que não te pertence. Seu pai te deu aquela casa quando achava que ia morrer. Ele não está morrendo agora, então obviamente deveria recuperá-la. Não é assim que funciona a propriedade. É assim que funciona uma família. A voz de Sharon estava ficando estridente. Famílias de verdade não roubam umas das outras. Você tem toda a razão, eu disse. Famílias de verdade não roubam umas das outras. E também não expulsam seus membros de casa sem nenhum aviso. Sharon desligou na minha cara. As ligações continuaram pelos dias seguintes. Às vezes era Sharon, outras vezes a Britney, e de vez em quando meu pai, tentando mediar a situação. As ligações da Britney eram especialmente desagradáveis, cheias de acusações e ameaças que beiravam o assédio. Você acha que é tão esperta, né? Ela cuspiu durante uma ligação particularmente venenosa. Mas você não passa de uma perdedora patética que não consegue se virar sozinha. Por isso está agarrada à casa do papai como se fosse um cobertor de segurança. Britney, se eu sou uma perdedora patética, por que você está tão desesperada para ficar com a minha casa? Essa casa não é sua. Deveria ter sido minha desde o começo. Minha mãe se casou com seu pai, o que me torna filha dele também. Eu tenho tanto direito àquela casa quanto você. Na verdade, você não tem direito nenhum. Você não é parente de sangue nem minha, nem do meu pai, e o seu nome não aparece em nenhum documento legal. Vamos ver sobre isso, disse ela antes de desligar. No dia seguinte, recebi uma ligação do Sr. Ali, o advogado do meu pai. Aaron, preciso te informar que a Sharon Wallace entrou em contato com meu escritório. Ela está exigindo que eu reverta a transferência de propriedade feita em 2019. Ela pode fazer isso? Perguntei,
já sentindo a tensão crescer. Absolutamente não. Ela não tem nenhuma base legal. Mas está ameaçando processar você e seu pai por algo que ela está chamando de conspiração para privá-la dos bens conjugais. Senti meu estômago revirar. Isso é uma ameaça séria, juridicamente falando? É um absurdo, garantiu o Sr. Ali. A casa foi transferida para você antes do casamento do seu pai com a Sharon. Ela não tem direito algum. Mas processos frívolos ainda podem custar tempo e dinheiro para se defender. O que você recomenda? Que você documente tudo. Guarde todas as mensagens de voz, textos e e-mails da Sharon e da Britney. Se o comportamento delas escalar, talvez seja necessário pedir uma medida protetiva. Depois que desliguei, ficou claro para mim que Sharon e Britney não iam recuar. Elas iriam lutar com tudo que tivessem, não importava a realidade legal. Naquela noite, passei de carro pela casa novamente. Isso tinha virado um hábito, minha forma de lembrar porque estava lutando. Ao virar na L Street, notei vários carros estacionados em frente à casa, todos desconhecidos. Pela janela da sala, vi um grupo de pessoas reunidas em volta da mesa de jantar. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Você pode me ligar? É importante. Estacionei e retornei a ligação. Aaron, a Sharon convocou uma reunião de família. Convidou as irmãs dela e algumas amigas da Britney para discutir a situação. Discutir o quê, exatamente? Acho que estão tentando encontrar uma forma de contestar a transferência da casa. A irmã da Sharon, a Elaine, aparentemente conhece alguém da área de direito imobiliário. Meu estômago embrulhou. Pai, você precisa acabar com isso. Está fugindo do controle. Eu tentei, mas a Sharon não me escuta. Diz que eu traí a confiança dela e que tem todo o direito de explorar os recursos legais. Mas ela não tem recursos legais. A casa é minha. Você sabe disso. Eu sei. Mas a Sharon está convencida de que existe alguma brecha ou tecnicalidade que pode jogar a favor dela. O que exatamente você contou para ela sobre a transferência? Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Disse a ela a verdade. Que transferi a casa para você durante aquele susto de saúde, como parte do meu planejamento patrimonial. E o que ela respondeu? Disse que, como somos casados, qualquer decisão financeira importante deveria ter sido tomada em conjunto. Ela acha que a transferência é inválida porque não foi consultada. Pai, você transferiu a casa antes mesmo de conhecer a Sharon. Como ela poderia ter sido consultada sobre algo que aconteceu anos antes do casamento? Eu tentei explicar isso, mas ela não está sendo racional. Ela não está sendo racional porque está sendo gananciosa. A tal reunião de família na casa aparentemente durou até tarde. Soube disso porque a Britney postou várias mensagens enigmáticas nas redes sociais, falando sobre lutar pelo que é certo e não deixar os valentões vencerem. Ela também postou uma foto com a Sharon e outras mulheres, todas com expressões decididas e um pouco vingativas. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Dentro, havia uma notificação formal alegando que a transferência de propriedade feita pelo meu pai era inválida devido à omissão de informações relevantes para as partes afetadas, exigindo que eu cessasse imediatamente qualquer reivindicação sobre o imóvel da Rua El. Encaminhei a carta para o Sr. Ali, que me respondeu em menos de uma hora. Isso é trabalho de amador, disse ele, e eu pude ouvir o tom quase divertido em sua voz. O escritório de advocacia que enviou a carta era especializado em casos de danos pessoais. Eles não tinham nenhuma experiência em direito imobiliário. Então, eu não preciso me preocupar com isso? Perguntei. Legalmente, não respondeu o Sr. Ali. Mas isso mostra que a Sharon está levando essa briga a sério, mesmo sem entender exatamente o que está enfrentando. O que eu devo fazer? Vou redigir uma carta-resposta explicando por que as exigências deles são infundadas. Mas, Aaron, acho que você também precisa começar a considerar sua segurança pessoal. Quando as pessoas se sentem encurraladas e desesperadas, às vezes agem de forma irracional. O aviso do Sr. Ali acabou sendo premonitório. Naquele fim de semana, enquanto eu fazia compras no supermercado, alguém invadiu meu apartamento. Nada foi roubado, mas o local foi completamente revirado.
Gavetas arrancadas, papéis espalhados por todos os cantos, e meu notebook havia sido movido da escrivaninha para a mesa da cozinha. Liguei para a polícia, mas não havia muito que pudessem fazer. Não havia sinais de arrombamento, o que sugeria que quem fez isso tinha uma chave ou era bom em arrombar fechaduras. O investigador recomendou que eu trocasse as fechaduras e considerasse instalar um sistema de segurança. Eu não tinha provas de que Sharon ou Britney estivessem envolvidas, mas o timing era suspeito demais. Segui o conselho do Sr. Ali e documentei tudo, tirei fotos do apartamento revirado e registrei um boletim de ocorrência. O assédio aumentou na semana seguinte. Comecei a receber ligações anônimas a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes, desligavam imediatamente. Outras vezes, tocavam músicas altas ou sons aleatórios. Em uma ocasião, alguém sussurrou: "Você não merece essa casa." E desligou. Também percebi que estava sendo seguido. Na terça-feira, notei o mesmo sedã azul atrás de mim no caminho para o supermercado. Na quinta, enquanto dirigia para uma reunião com um cliente, lá estava o mesmo carro, estacionado do outro lado da rua do meu prédio quando cheguei do trabalho. Eu estava começando a ficar realmente preocupado com minha segurança e também começando a ficar com raiva. Sharon e Britney estavam tentando me intimidar para que eu desistisse dos meus direitos legais sobre minha propriedade. Mas eu não ia deixar. Documentei tudo com cuidado. Tirei fotos do carro, anotei a placa e mantive um registro detalhado de todas as ocorrências de assédio. O Sr. Ali me avisou que, se eu decidisse seguir com medidas legais mais sérias, precisaria de provas sólidas. Liguei para meu pai na noite de sexta-feira. "Pai, preciso saber se Sharon ou Britney estão me seguindo ou me assediando." "Do que você está falando?" Contei sobre a invasão, as ligações anônimas, e o carro me seguindo. "Aaron, eu não fazia ideia. Sharon não mencionou nada sobre isso." "Você pode perguntar a ela?" "Vou tentar, mas ela mal fala comigo ultimamente. Passa a maior parte do tempo sussurrando com a Britney ou no telefone com as irmãs." "Pai, isso é sério. Estou começando a me sentir inseguro." Talvez você devesse simplesmente dar a casa para elas", disse ele, hesitante. "Você está falando sério? Você está sugerindo que eu me deixe ser intimidado a abrir mão da minha propriedade? Eu só acho que talvez não valha o estresse. Nem todo esse conflito. Para mim, vale a pena. Eu não sei como resolver isso, Aaron. Você pode começar dizendo para sua esposa parar de me assediar." O fim de semana trouxe uma nova escalada. Na manhã de sábado, encontrei meu carro vandalizado na frente do meu prédio. Arranhões profundos nos dois lados e a palavra ladrão riscada na tinta da porta do motorista. Dessa vez, eu não tinha dúvidas, Sharon ou Britney estavam por trás disso. Tirei fotos e registrei outro boletim de ocorrência. Mas também decidi que era hora de agir com mais firmeza. Liguei para o Sr. Ali e pedi que preparasse a documentação para registrar formalmente o assédio. Também solicitei que ele enviasse uma nova carta de cessação e desistência desta vez, alertando que a tentativa de fraude havia sido reportada às autoridades e que qualquer novo assédio resultaria em acusações criminais adicionais. Acusações de fraude, por si só, são bem graves, me disse o Sr. Ali. Roubo de identidade e tentativa de fraude imobiliária são crimes sérios. O Ministério Público provavelmente vai querer processar. E o que isso significa para Sharon? Se for condenada, pode pegar vários anos de prisão e ainda pagar multas pesadas. As provas são bastante sólidas. O banco tem todos os documentos falsificados, e há um rastro documental claro. Na manhã de segunda-feira, Sharon e Britney foram formalmente notificadas de que estavam sob investigação por fraude e roubo de identidade. A carta de cessação e desistência também as alertava que qualquer novo contato comigo seria considerado intimidação de testemunha, o que acarretaria novas acusações. A resposta foi rápida e furiosa. Horas depois de ser intimada, Britney postou um longo desabafo nas redes sociais, me chamando de psicopata vingativo que estava destruindo uma família inocente por puro rancor. Alegou que eu havia manipulado o sistema legal para roubar sua herança e que agora estava sendo perseguida por defender o que é certo. Sharon, ao que tudo indica, ligou para o meu pai em estado de histeria. Exigiu que ele controlasse a filha e o ameaçou de separação caso ele não ficasse totalmente do lado dela.
Ela também aparentemente admitiu que tentou vender a casa, mas disse que acreditava ter o direito legal de fazer isso por ser esposa dele. Meu pai me ligou naquela noite com a voz exausta e derrotada. Aaron, a Sharon está falando em divórcio. Ela diz que não consegue continuar casada com alguém cuja filha está tentando destruir a vida dela. Pai, eu não estou tentando destruir a vida de ninguém. Estou tentando proteger a minha propriedade e a minha segurança. A Sharon cometeu crimes graves. Mas você precisava envolver a polícia? Não dava para simplesmente conversar com elas. Eu tentei conversar. E elas responderam invadindo meu apartamento, vandalizando meu carro. Depois, a Sharon tentou roubar minha casa usando documentos falsos. Ela disse que achava que tinha o direito de vender a casa por ser sua esposa. Pai, não é assim que funciona o direito de propriedade. Você não pode vender um imóvel que não é seu, mesmo sendo casado com quem já foi o dono. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei. Pai, você precisa pensar com muito cuidado sobre o que está acontecendo aqui. A Sharon e a Britney estão tentando me tirar a casa com fraude e intimidação. Quando isso não funcionou, passaram a me assediar e destruir minhas coisas. Essas não são atitudes de pessoas inocentes ou injustiçadas. Mas a Sharon disse. Eu não me importo com o que a Sharon disse. Eu me importo com o que ela fez. E o que ela está fazendo é tentar me destruir porque eu não quero dar algo que não pertence a ela. Talvez se você oferecesse algum tipo de acordo. Que tipo de acordo, pai? Elas querem a minha casa. A casa que você me deu. A casa que, felizmente, está no meu nome. Com o que exatamente eu deveria ceder? Eu não sei, repetiu ele, e eu podia ouvir a derrota em sua voz. Depois de desligar, percebi que estava completamente sozinha nessa luta. Meu pai estava fraco demais em conflito para confrontar a Sharon, e ela estava determinada demais para desistir fácil. Mas também percebi uma coisa: eu estava vencendo. Todos os esquemas e campanhas de assédio não podiam mudar o fato legal mais importante: a casa era minha. E não havia nada que elas pudessem fazer a respeito. A investigação criminal formal teve mais efeito do que qualquer ordem judicial. As ligações anônimas pararam. Ninguém mais me seguia. Sharon e Britney não podiam me contatar diretamente sem se arriscar ainda mais, então tiveram que encontrar outras formas de extravasar a frustração. E encontraram. Meu pai me ligou várias vezes, pedindo mais tempo. Mas eu me mantive firme. Já tinha sido generosa, dei a elas 30 dias para encontrarem outro lugar para morar. Na manhã do 31º dia, voltei para casa com um chaveiro. Os carros da Sharon e da Britney ainda estavam na garagem. O do meu pai não. Um vizinho disse que ele estava no hotel havia uma semana, sem conseguir lidar com as brigas constantes. Bati na porta. Sharon atendeu. Ela parecia abatida, mais velha do que eu jamais a tinha visto. Você não pode fazer isso, disse ela. Esta é minha casa. Na verdade, não é, respondi. É minha casa. E você está invadindo. Britney apareceu atrás da mãe, com o rosto vermelho de raiva. Você está destruindo nossa família. Não, respondi, com calma. Vocês destruíram nossa família quando decidiram que eu não merecia respeito ou decência. O chaveiro terminou de trocar as fechaduras. Eu paguei e agradeci pelo serviço. Sharon e Britney estavam de pé na varanda, com várias malas, parecendo perdidas e desesperadas. Para onde vamos? Perguntou Sharon. Eu não sei, respondi, com sinceridade. Mas isso não é problema meu. Seu pai nunca vai te perdoar por isso. Meu pai fez a escolha dele quando tentou me roubar. Agora ele vai ter que viver com as consequências. Entrei em casa e fechei a porta atrás de mim. Pela primeira vez em meses, eu estava em casa. A casa parecia diferente agora, mas ainda era meu lar. Passei os primeiros dias apenas andando pelos cômodos, me reconectando com o espaço onde tantas memórias viviam. Encontrei alguns dos meus pertences de infância, que Sharon e Britney tinham encaixotado provavelmente para abrir espaço para as coisas da Britney. Desembrulhei tudo com cuidado e coloquei cada coisa de volta em seu lugar. No meu antigo quarto, parei na janela e fiquei olhando para o carvalho que minha mãe e eu havíamos plantado.
Era começo da primavera, e os primeiros brotos apareciam nos galhos. Pensei no que minha mãe teria achado de tudo aquilo. Ela sempre foi uma defensora feroz da família, mas também não tinha paciência para quem se aproveitava da bondade dos outros. Meu pai me ligou naquela noite. Aaron, preciso que você reconsidere. A Sharon está falando sério sobre o divórcio. A Britney não tem para onde ir. E onde você vai ficar? Perguntei. Encontrei um apartamentinho do outro lado da cidade. É temporário, até eu conseguir resolver as coisas. Talvez não precise ser temporário. O que você quer dizer? Talvez essa seja a sua chance de recomeçar. Descobrir o que você realmente quer, em vez de só fazer o que a Sharon quer. Eu só quero minha família de volta. Qual família? A que tem uma filha que te ama e respeita, ou aquela em que você é manipulado para roubar da sua própria filha? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei como consertar isso. Você pode começar pedindo desculpas. Me desculpa, Aaron. Por tudo. De verdade. Eu sei que você sente muito, pai. Mas isso não basta. Você precisa decidir quem você quer ser. 6 meses depois, o divórcio entre meu pai e a Sharon foi oficializado. Ele se mudou para uma casinha a cerca de 20 minutos daqui, e começamos o lento processo de reconstruir nosso relacionamento. Não foi fácil. Havia muita mágoa, muita confiança quebrada a ser superada, mas estávamos avançando. Sharon e Britney se mudaram para outro estado, onde mora a irmã da Sharon. Ouvi dizer que a loja online da Britney nunca deu certo e que ela acabou trabalhando em uma loja de departamentos enquanto vivia com a tia. Quanto a mim, eu estava mais feliz do que nunca. Transformei um dos quartos do andar de cima em um escritório para meu negócio de design gráfico, que vinha prosperando. Também comecei a namorar um homem gentil e honesto, que não conseguia acreditar que alguém pudesse tratar a própria filha da maneira como fui tratada. A casa na rua El agora era verdadeiramente minha, em todos os sentidos. Eu a transformei em um lar, sem jamais apagar as memórias que ela guardava. O carvalho no quintal continuava a crescer, com galhos agora fortes o bastante para sustentar um balanço que instalei em homenagem à minha mãe. Às vezes, eu me pegava pensando no que teria acontecido se eu nunca tivesse descoberto a tentativa de transferência da escritura. E se Sharon tivesse conseguido vender a casa sem que eu percebesse? Mas então me lembrava, a verdade sempre vem à tona. E às vezes, as piores traições revelam as verdades mais importantes sobre quem as pessoas realmente são. Aprendi que meu pai era mais frágil do que eu pensava, mas também que ele era capaz de mudar e evoluir. Aprendi que Sharon e Britney eram exatamente quem eu sempre suspeitei, pessoas egoístas, arrogantes, que enxergavam os outros apenas como obstáculos para o que queriam. Mais importante ainda, aprendi que eu era mais forte do que jamais imaginei. Que eu não precisava da aprovação de ninguém para me defender e exigir o respeito que mereço. A casa agora estava em silêncio. Um silêncio sereno, como não se ouvia ali há anos.